Painel Outubro Rosa. Poder local, referência global. Painel Especial Outubro Rosa tem o oferecimento Grupo GCM, É o Diagnóstico, Santa Márcia Benefícios, San Marco, Dr. Edson Dapaiol, JFO Service. Queria agradecer a todos os patrocinadores que proporcionaram esse painel aqui pra gente, com toda a infraestrutura. Peço desculpa também aos nossos telespectadores por não termos começado no horário, tivemos um problema com a internet. E para dividir a bancada aqui comigo nesse dia tão especial, ao longo do dia serão mais de 8 painéis totalmente dedicados a essa temática, a nossa jornalista Fabi Teixeira. Obrigada, Gabi. Muito obrigada pela presença de todos e principalmente a você que está nos acompanhando aqui na Guardiã da Notícia, nesse tema tão especial. Quanto mais eu pesquiso sobre a questão do câncer de mama, mais eu acho importante o papel do jornalismo, que é o de informar, é o de levar realmente o que está acontecendo, não só aqui no Brasil e no mundo, com relação ao câncer de mama e todos os outros tipos de câncer. Porque a prevenção não deve acontecer só no mês de outubro, todo esse painel aqui que a gente está fazendo é um alerta para que a gente fale desse tema cada vez mais, para que mais pessoas se salvem. Então, para a gente começar esse painel, a gente tem aqui 3 convidadas muito especiais, né, Gabi? Exatamente. Eu vou começar pela presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, Mila Boigues. Obrigada, Mila, por ter aceito o nosso convite. Imagina, gente, obrigada, um bom dia a todos. É um prazer sempre atender o convite da Gabi e é um assunto muito pertinente. Eu falo que o Outubro Rosa é um mês de chamado a essa conscientização. Não é só o mês de outubro, mas que sirva, que se o mês de outubro atingir, que seja uma mulher e que ela tenha essa consciência, já valeu a pena, já atingimos nosso alvo, que é fazer com que essas mulheres entendam a importância do tratamento precoce, de buscar o autoexame também, lembrar de fazer seu autoexame. E a gente vai falar um pouquinho também sobre as políticas públicas, sobre o que a prefeitura faz para ajudar essas mulheres de baixa renda. E estou aqui para o que deve e o que vocês precisarem de mim. Perfeito. Falando em políticas públicas, a gente tem aqui a presença da Fabiana Peroni, que representa o Grupo Mulheres do Brasil, que faz um trabalho voltado justamente para a prevenção, para o alerta. É um prazer enorme te receber, Fabi. Obrigada, Fabi, minha xará e a Gabi pelo convite. Estou aqui hoje representando o Grupo Mulheres do Brasil, uma organização do terceiro setor. Hoje nós já somos mais de 140 mil mulheres no Brasil e no mundo. Estamos em 19 países e somos brasileiras, mulheres que acreditam e amam o Brasil e acreditam que as mulheres, quando estão juntas, elas têm muita potência para transformar o país. A gente acredita que o Brasil ele se transforma através de políticas públicas. E é por isso que o grupo tem uma ação muito forte nessa parte de levar informação, levar conhecimento para as mulheres. E a gente estava conversando aqui hoje no intervalo, né? Às vezes a mulher cuida de todo mundo, né? E a gente não lembra que precisa priorizar a nós mesmos. Então vai ser um prazer imenso estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho, que a gente diz, informação salva vidas. E quando a gente pode compartilhar isso, a nossa responsabilidade aumenta, né? Muito obrigada pelo convite. E a doutora Valesca, bem-vinda. Pela primeira vez aqui na Guardiã ou já tinha vindo aqui Pela antes? primeira vez e muito feliz, né, de estar participando com vocês e falando sobre esse tema que é o câncer de mama. Eu, como uma sobrevivente do câncer de mama, né? Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. A doutora Valesca, que é dermatologista, nutróloga e enfrentou o câncer de mama e tem muito aqui a repartir com a gente, né, doutora? Exatamente. Eu falo que o Outubro Rosa não é só o outubro, é o ano inteiro que a gente tem que se preocupar com a gente, com o próximo, né? Eu cheguei a um diagnóstico através de 2 amigas que tiveram o câncer de mama e levar essa informação, né, para todo mundo e tornar consciência, que seja consciente que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa fazer os nossos exames. Se priorizar, né, doutora? Se priorizar, exatamente. Eu vou começar perguntando para Mila. Então, Mila, qual é a porta de entrada em Itaquaquecetuba? Como é que funciona o acolhimento? Quais são os programas que a cidade oferece para as mulheres que precisam se cuidar, que desejam iniciar, fazer uma mamografia? Como é que funciona lá em Itaquaquecetuba?
Gabi, Itaquá hoje, graças a Deus, a gente está com uma fila de mamografia já atendida. Não temos fila, aliás. Houve algumas parcerias que eu acho que é isso que as prefeituras precisam fazer parcerias com clínicas particulares para a gente zerar essa fila, e isso aconteceu, graças a Deus. A partir do final da semana, eu falo para aquela câmera? Sim. A partir da próxima semana, do final dessa semana, a gente vai ter na Vila São Carlos uma grande tenda com todas as ultrassonografias para as mulheres fazerem. Então, você é em torno de 700 atendimentos, e a gente zera a fila também, se Deus quiser, esse mês, finalzinho de mês aí, com ultrassonografia mamária, com ultrassonografia transvaginal, enfim, tem várias ultrassonografias. Vai ter uma carreta? Não, não é uma carreta, Não? a gente vai ter uma tenda. Um mutirão mesmo. Um mutirão. A prefeitura conseguiu fechar isso agora, no final do mês. Graças a Deus, vai dar para entrar no mês de outubro ainda. Então, acho que a preocupação da gente é essa, é atender a nossa população. Lembrando que Itaquaquecetuba tem um grande desafio, gente. Itaquaquecetuba, tem 500 mil habitantes, para quem não conhece, né? Vamos falar aqui. É uma cidade fincada no Alto Tietê, próximo de faz divisa com Guarulhos, é gigantesco e temos inúmeros desafios. 95% da população depende exclusivamente do SUS. Então, assim, as filas vão existir sempre, porque é humanamente impossível atender de imediato essa quantidade de mulheres que vão precisar dessas. Então, o trabalho é realmente amenizar tudo isso. É uma cidade que por muito tempo foi cidade dormitório, né? Que era bem no final da cidade de São Paulo, e as pessoas iam buscar a moradia lá. E ainda é, né? Ainda é. Mila, então, por conta de tudo, de todo esse histórico também, a população acaba dependendo muito do atendimento. Muito, e às vezes eu tento explicar, as pessoas não entendem também. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2004, eu usava o SUS. Eu me lembro que eu ia no Hospital da Glória, que hoje não existe mais. Logo depois que eu comecei a trabalhar, eu falei que eu preciso fazer um plano de saúde, e foi minha prioridade fazer um plano de saúde. Eu ia para um hospital particular, mas eu enfrentava o mesmo tempo de espera no hospital particular que eu enfrentava no Hospital da Glória, que era o SUS. Tanto que, em vários momentos, eu optava para ir para o Hospital da Glória, que era mais perto da minha casa, do que ir para o particular. Claro, gente, a gente não pode ser louca de imaginar que é o mesmo atendimento na questão de exames. É onde aí está o problema do serviço público. As filas para os exames de especialidades, onde a gente tem nosso problema. Mas muita gente vai para o pronto-socorro do público e reclama da espera. No particular é a mesma espera. Acho que vocês compartilham dessa mesma opinião minha. A gente tem problema com as especialidades. E é nessa parte das especialidades que o prefeito tem que entrar em ação e fazer parcerias para que essas filas diminuam. E, inclusive, com relação à qualidade. No próprio Grupo Mulheres do Brasil, tem todo um trabalho com relação à questão do SUS, né, Fabi? Porque o SUS se mostrou muito eficiente durante a pandemia do Covid, e a gente sabe que ele é referência em muitos países, e, lógico, quanto mais demanda, maior vai ser realmente a fila para atender a todos os pacientes. E por isso que o poder público é fundamental, essa parceria dos prefeitos com o Estado e com o governo federal, para que a gente consiga minimizar cada vez mais essas filas. Isso é muito importante. Acho que a Nina traz um ponto, né? Porque e daí a importância de fortalecer o setor público, né? Porque a gente está falando de uma população, igual ela comentou, 95% depende do SUS. Então, se você não tiver ali na porta de entrada acesso em tempo hábil, qualidade, parcerias estratégicas, né? Porque não se resolve de uma forma simples. Então, a gente, lá no grupo, uma das nossas premissas é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A gente entende, conhece que para o tamanho do Brasil, ele é desafiador, entende? Nós estamos falando de um país que é continental, com muita iniquidade ainda em vários aspectos. Então, se você olhar o norte do país, o nordeste do país, você tem mais dificuldade de acesso ainda. Então, essas parcerias estratégicas são fundamentais. E a gente ter esse olhar, que eu acho que também estamos passando por um processo de mudança, né,
nesse momento em que olhar para as especialidades no Sistema Único de Saúde está tendo uma prioridade, porque é uma dor que a gente sabe que é de muito tempo. A mulher, ela chega para fazer o exame, às vezes ela consegue o exame, mas ela não consegue voltar para pegar o resultado do exame, e quando ela tem um diagnóstico, vira uma via sacra, né? Então, eu acho que, assim, é muito bom ter uma mulher, que a gente estava até aqui brincando, né? Mais mulheres na política, também a gente acredita que faz essa diferença, porque é levar para a ponta um olhar que é diferente. As nossas dores, né? É muito diferente. Então, acho que isso faz a gente refletir um pouco sobre a importância do poder público na vida dessas mulheres, não só no Outubro Rosa, né? Fabi, me fala uma coisa. Qual é o papel que o Mulheres do Brasil faz, né, com toda a sociedade em relação à prevenção? Vocês fazem um trabalho com câncer de colo de útero, né? Isso mesmo. Nós temos duas frentes. Eu acho assim, o grupo ele ficou conhecido em 2021, muito mundialmente falando, por causa do Unidos pela Vacina, que foi da vacina da Covid-19. Na época, não tínhamos nem vacina comprada ainda no Brasil. E a Luísa Helena Trajano, que é a nossa fundadora e presidente, ela iniciou o ano falando assim, nós temos que unir forças. A gente tem que, setor privado, setor público, sociedade civil, trabalhar para que a gente tenha a vacina o mais rápido possível. E chegando a vacina, que a gente não tinha nem comprado ainda, como que a gente faz para vacinar a população o mais rápido possível? Então, eu acho que essa foi a primeira experiência que o grupo teve, que foi para a vitrine, vamos dizer assim. Até hoje a gente tem recebido prêmios por essa articulação, porque a gente uniu as pontas. O que o setor público precisava, o que o setor privado poderia ajudar e como que a sociedade civil impulsionava isso. Então, ficamos muito conhecidos por esse modelo. E, de repente, eu recebi uma provocação que mexeu muito conosco, com nós mulheres, né? A gente está aqui falando do Outubro Rosa, o câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil. A gente está falando de um câncer que mata mulheres e que pode ser prevenido, tratado em tempo hábil. Mas falaram o seguinte, e o câncer de colo de útero, que é a terceira ou quarta maior causa, né, de morte, a terceiro lugar de morte para mulheres, mas você vai no Nordeste, no norte do país, é a principal causa de câncer que mata a mulher por causa do acesso. Por que vocês não vão trabalhar com câncer de colo de útero se a gente tem uma vacina que previne câncer? Então foi essa provocação que nos mobilizou a criar um movimento Juntos contra o HPV. Ele segue este modelo de formar lideranças comunitárias para levar informação lá na ponta, onde essas mulheres estão precisando de ter essa informação, principalmente para vacinar os seus filhos, caso ainda seja possível, mas também para cuidar de si. Então é nessa lógica. Esse é um trabalho bem difícil no Brasil de hoje, onde as pessoas ainda tem muita gente que nega a vacina. Isso. Olha, em 2023, o Brasil registrou cerca de 20.165 mortes por câncer de mama. Foi um aumento de 38% entre 2014 e 2023. Os dados da mortalidade por câncer de colo de útero, embora específicos por faixa etária, mostram um total de 68.065 óbitos em mulheres entre 30 e 69 anos entre 2010 e 2024. E esses números, né, Gabi, é importante destacar, se existe a vacina, ele poderia ser muito menor. E até aproveitando, a gente fez uma campanha semana passada com relação, porque teve o dia D da vacinação no último sábado, mas essa vacinação, ela está sendo válida em todos os postos de saúde, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, até o dia 30 de outubro. Então, você que tem filho na idade de 9 a 14 anos, não deixe de vacinar com relação ao HPV, tanto meninos quanto meninas. E os postos de saúde também vão vacinar adolescentes entre 14 e 19 anos que não tomaram a vacina no período que é indicado, mas até os 19 anos eles estão estendendo justamente por conta desses dados tão alarmantes. Já vacinou a sua filha? Já vacinei a minha filha e o meu filho, os dois, graças Você a Deus. já Eu também, vacinei os meus gêmeos de 13 anos, já estão vacinados. Já vacinou, Valesca? Não, tem que vacinar. Valesca, conta um pouquinho pra gente, né, do seu trabalho, da sua história, do seu relato aqui pra gente. Aproveitando o gancho aqui da Mila, que ela falou sobre a fila de espera da mamografia, né?
Eu fico muito feliz em saber disso, porque não só no município de Itaquá, eu vejo que aqui nos municípios do estado de São Paulo também a fila está quase que zerada. Mas eu aproveito para chamar a atenção das mulheres, porque muitas delas têm medo de realizar a mamografia. Porque acha que dói, porque tem aquele preconceito, porque falta informação, falta né, gente? informação. E não só a questão da dor, né, do próprio exame, mas o medo de descobrir a doença. Eu já tive até casos no meu consultório de pacientes que estavam com pedido da mamografia e não realizaram por medo. E pacientes com assim, escolaridade alta, né, com orientação, com informação. Inclusive, até falei para elas, olha, na próxima consulta, se voltar para o meu consultório sem o exame da mamografia, eu não vou atender. Então, tem que realizar a mamografia. A mamografia é a partir dos 40 anos e salva vidas. Graças a Deus, eu fiz o meu diagnóstico precoce e tive a oportunidade de ter 95% de chance de ter o meu câncer curado, né? Pode falar, Mila. Não, eu participei muito de perto do diagnóstico de Valesca e eu perdi uma prima aos 38 anos por câncer de mama. Uma tia com 56 anos com câncer de mama. É muito importante o diagnóstico precoce. Eu me lembro quando ela me ligou e falou assim, o marido dela estava no barco do Papa Francisco na Amazônia, sem telefone, sem ninguém conseguia acessar ele, e ela pegou esse diagnóstico na mão, não foi, amiga? Foi. E ela falou assim, amiga, eu tô com câncer. Para mim foi um baque, mas como eu já tinha vivido aquilo de perto algumas vezes, eu falei, calma, vai dar tudo certo. Vamos procurar um médico, liga pro Murilo, não conseguiu falar com o Murilo. Ela tem uma família de médicos. A cunhada é médica, o cunhado é médico. Falei, vamos entender qual é o melhor lugar, o caminho que a gente tem que tomar e vamos partir para o caminho. Diferente de Valesca, a minha tia guardou o exame que ela fez durante um ano. Um ano com câncer de mama, ela guardou o exame e não levou no médico. Medo, né? Talvez ela Então. teria tido um outro desfecho. Agora, antes da gente começar o painel, eu conversava aqui com a Valesca e como a gente se identifica com as histórias. E ela contando que, por muito pouco, ela quase deixou de fazer a mamografia no dia que ela recebeu o diagnóstico. Porque ela teria 2 pacientes às 8 horas, bem no horário que seria o do exame. E aí você falou o quê, Valesca? Não vou, né? Falei, se por acaso eles não tivessem antecipado o horário desse meu exame, eu provavelmente ia postergar, ia colocar para o final do ano, ia colocar para depois, certamente iria demorar para fazer de novo e, de repente, esse diagnóstico que seria precoce, já não mais seria, eu não teria mais tantas chances de cura. Qual né? foi o sentimento que você... O que despertou em você quando você descobriu? Olha, na hora eu acho que isso deve ser unânime em todas as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama. Vou morrer. Porque eu mesmo sendo médica e sabendo... Porque não é a minha especialidade, a gente sabe muito pouco, né? Na minha cabeça já estava avançado, não ia ter chances de cura e eu não ia poder ver os meus filhos crescerem, né? Mas aí a gente entra no outro lado da moeda. Aí eu pensava, eu tenho uma vida muito saudável, como super bem, apesar de ter demorado a fazer a ultrassom, a ressonância, a mamografia, eu levo uma vida muito saudável. Meu estilo de vida é a academia, evito a alimentação, evito o álcool, evito no fumo, né? Então eu sabia que mesmo com aquele diagnóstico, as minhas chances de ter um bom resultado, embora eu estivesse desesperada, era muito grande por conta do meu estilo de vida. E aí é onde eu reforço, né? E quando eu vou, inclusive na minha consulta com a minha oncologista, eu sempre questiono ela, eu falo, mas doutora Laura, como pode mulheres com menos de 40 anos hoje, essa incidência de câncer de mama, o que está acontecendo? E ela sempre me fala, Valesca, as adolescentes de hoje em dia estão bebendo demais. E aí entra a questão do álcool. Não tem dose segura para o álcool, né? E aí eu já emendo nos fatores preventivos do câncer de mama, ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, evitar álcool, evitar o tabaco, né? E eu tenho certeza que isso foi um fator protetor, né? E me ajudou muito para que minha doença não tivesse avançado mais rápido e eu tivesse aí, essas chances de cura, ter descoberto no início. Mila, o Fundo Social
faz um acolhimento com as mulheres que descobrem que estão com câncer? Gabi, Itaquá tem um equipamento incrível, que é a Casa da Mulher. A gente faz a Casa da Mulher, a Rádila falaria muito melhor do que eu, mas o Fundo Social também está em parceria com a Casa da Mulher. A gente tem atendimento psiquiátrico, psicológico. A gente tem lá o corte solidário, que os cabelos estão indo para um ateliê para fazer as perucas. Então, a gente tenta tratar essa mulher da melhor forma possível. Eu tenho certeza que a gente que Itaquá hoje vive uma outra realidade em relação a esse olhar mais carinhoso, mais atento. Eu deixo aqui uma provocação também. A gente sabe que a Trajano ela é visionária. Eu convido você a ir lá conhecer nossa cidade, conhecer o nosso serviço para mulher, que tem sido referência, viu? A gente tem recebido muitos prefeitos do Brasil inteiro, não só do estado de São Paulo, para conhecer a Casa da Mulher em Itaquaquecetuba. E é isso, né, Fabi? Exemplo bom tem que replicar, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o nosso ponto, sabe, Mila? Porque uma rede tão grande que se mobiliza por aquilo que deu certo, por aquilo que... Eu acho que eu aprendi. Tem uma coisa que a Luísa fala também que é muito legal pra gente, mulher. Não só o que deu certo, mas com certeza você errou e acertou muito. E o que errou também ajuda a gente a acelerar algumas questões. E ter esse... A gente tem um sonho muito grande, porque uma das nossas pautas é o Pula para 50 e já fica o convite. É por mais... Fica o convite, pula para 50. Como é, gente? Não é? Não. A gente pula para Eu não 50, cheguei o que é? É mais mulheres nos espaços de decisão. Né? Então, porque a gente precisa dessa paridade de gênero, seja na política, seja nos espaços onde as decisões são tomadas. Empresa, né? A gente tem o aceleradora de carreira para mulheres negras e pardas no mundo corporativo. A gente tem a mentoria para mulheres para conselheiras e na política também, porque a gente acredita que essa visão, com certeza, né, de você e de sua equipe lá, traz experiências diferentes. E a gente tem um sonho também muito grande, é de ter esse mapeamento de boas práticas, de boas experiências que fazem a diferença, né, na vida da pessoa que está lá na ponta e que mais precisa. Né? Então, com certeza, vamos tomar um café em Itaquá. É mais fácil. Itaquá. Você sabe que sempre que eu vou gravar off, eu falo a primeira vez Itaquaquecetuba, porque é um trava-língua pra gente que é jornalista. E depois fica Itaquá, porque a gente já é íntimo, né? É isso aí, fala com amor. Com amor, é verdade. Olha, para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, que está nos ouvindo no seu carro, na M560, o nosso primeiro painel do Outubro Rosa, especial aqui hoje com a Mila Boigues, presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, a doutora Valesca, que é dermatologista, médica, e a Fabi, que é do Mulheres do Brasil. A gente está chegando perto do fim desse primeiro bate-papo. Ao longo do dia serão mais de 8 painéis com intervalinho, então você aproveita aí para tomar uma água, para escutar uma música, mas acompanha, fica com a gente ao longo do dia todo. Mila, suas considerações finais, por favor. Deixo meu convite aqui a todas as mulheres para que façam autoexame, para procurar fazer seus exames preventivos, porque o câncer de mama, ele é difícil, mas ele tem cura. O índice de cura dele, quando você descobre precocemente, é altíssimo. E depende de você, cuidar de você, da sua amiga, da sua mãe, da sua filha. Vamos nos conscientizar aí, meninas. Bom, muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder falar do câncer de mama e falar do que tem cura, né? Tem que se tocar, tem que fazer o autoexame. Não tenham medo da mamografia. Hoje o câncer de mama é uma realidade. A gente precisa aceitar que hoje o câncer de mama é uma realidade. Pode acontecer como aconteceu comigo, com a Mila, com vocês aqui, com a vizinha, com a tia. E se a gente descobre precocemente, a gente tem a cura da doença, né? Então, se toquem, façam autoexame, não tenham medo. Eu estou à disposição. O seu Instagram, seu arroba, deixa. O meu arroba é doutora Valesca Antunes. Qualquer dúvida, tem várias mulheres que têm o diagnóstico e me procuram para conversar, porque vem o meu caso, né, como um acalento, que sabe que vai dar certo. Uma inspiração também, uma inspiração, porque eu acho exato. que essa sua qualidade de vida, porque
A doutora também é responsável aí por uma medicina de estilo de vida saudável. É isso que também a gente tem que priorizar, né, doutora? Ajuda no tratamento, ajuda a prevenção da recorrência da doença, né? Então é muito importante você ter um estilo de vida, se alimentar bem, né? Tratar se tiver uma obesidade, não fumar álcool, enfim, aquilo tudo que eu já falei, né? Mas eu fico aqui à disposição, tá bom? Fabi? Bem, o primeiro eu quero agradecer, viu, Gabi? É Gabi e Fabi. Porque eu acho que é um painel muito potente aqui, né? Vocês conseguiram juntar uma profissional, uma pessoa que está ali na política, né? Fazendo acontecer, a sociedade civil. E eu acho que o meu recado, não tenham medo, mulheres. E tenham uma capacidade de buscar ajuda. Às vezes é a sua vizinha, a sua amiga. Se você tem dificuldade, porque isso também eu falo muito, eu já recebi algumas histórias muito tristes de mulheres com jornadas muito doloridas pelo sistema público de saúde. E eu brinco e falo assim, faça barulho, não fique com isso guardado para você, sabe? Porque isso é muito importante. E cada vez, como a doutora falou, cada vez mais precocemente. E é uma família que perde uma mulher, é uma família que perde, às vezes é a provedora, né? Na maioria das vezes. Então se cuidem, não só em Outubro Rosa, em todos os meses. E vamos nos amar mais e olhar mais para a gente, nos priorizar. Acho que esse que fica aqui o convite. Conheça o Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem lá @Grupo Mulheres do Brasil. Temos várias cidades no Brasil e no mundo em que você pode se conectar com os nossos projetos. Antes da gente encerrar, eu gostaria que a Mila fizesse novamente o convite para a população de Itacoaxetuba para o mutirão no sábado. Isso aí, gente. Quem tiver com seus exames ainda para fazer, por fazer, procura. A gente vai estar lá na Vila São Carlos. Vai fazer seu exame, sua ultrassonografia. Depois da ultrassonografia, a gente também teremos massagem para essa mulherada dar uma relaxada. Então, fica lá. Nós estamos fazendo nossa parte. Faça de vocês também, tá bom? Eu acho que a grande mensagem desse painel é para as mulheres se priorizem. Porque você só vai cuidar de todo mundo se você se cuidar. Obrigada, Fabi. Obrigada a todas vocês. Obrigada a vocês que nos acompanharam nesse primeiro painel, que nos assistiram nas multiplataformas. E lembrando que esse conteúdo estará disponível daqui a pouquinho em aguardiandanoticia.com.br. A gente vai para o intervalo e, na sequência, tem o nosso segundo painel do dia. Até já. Painel Outubro Rosa. Painel Outubro Rosa. Painel especial Outubro Rosa tem o oferecimento Grupo GCM, É o Diagnóstico, Santa Márcia Benefícios, San Marco, Dr. Edson Dapaiol, JFO Service. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.